Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula e a gente vai dar continuidade à literatura e hoje a gente vai conversar um pouco sobre quinhentismo. Nossa aula eu tenho certeza que vai ser bem rapidinha e vocês vão se ver livres de mim logo, tá? Mas é o seguinte, para a gente falar de quinhentismo, a gente não consegue muito separar da história do Brasil, né? Então o quinhentismo ele é aquela literatura que acontece no Brasil durante o descobrimento. Né? Então, o que a gente tem aí não é propriamente uma arte, né? A gente não tem uma postura artística das pessoas ali que produziam textos, mas foram os primeiros textos escritos aqui e com a temática daqui. O que a gente vê aí, quem quiser acompanhar no nosso quadrinho, por favor, o que a gente vê aí, que eu coloquei como principal, é que são textos de informação, né? Então, são pessoas que vêm aqui na nossa terra e começam a relatar aquilo que eles veem. A gente tem um pouquinho além disso quando a gente fala sobre a parte de catequese, né? Existe uma literatura também voltada para catequese, mas que a gente vai conversar já sobre isso. Tá? Então, o que acontecia? A gente tinha todo um cenário mundial aí em que a gente tinha as grandes navegações, a gente tinha a reforma protestante, a contra-reforma, a gente tinha também a questão do renascimento, tudo isso vocês estudam na parte de história, né? Mas relembrem aqui comigo, tá? Qual era a grande ideia dos portugueses virem aqui para o Brasil no momento do descobrimento, né? A grande ideia é que eles viessem aqui procurar as riquezas que eles tanto procuravam, né? Que eles tanto buscavam, né? Então, você vê isso muito nos relatos. Eu até divulguei para vocês um linkzinho para vocês conseguirem ler a carta de Pero Vaz de Caminha e também sobre um pouquinho a primeira história do Brasil, de Pero Gândavo. E você vê muito isso presente nesse tipo de texto, né? Eles, claro, falam sobre a terra, eles falam sobre o nativo, tem uma centralização muito nisso, porque eles enxergam o Brasil como o grande paraíso, né? Algo totalmente diferente daquilo que eles vivenciam em seu próprio país. A natureza é um lugar tropical e etc. Mas eles buscam por ouro e metais, enfim. Então, esse apelo mercantil, ele não desaparece simplesmente porque a gente está falando de literatura. Não, nesse momento a gente não consegue separar. Quase nunca, na verdade, a gente consegue separar literatura e história, mas aqui ainda mais. Né? A gente não consegue falar onde começa a literatura, onde termina a história, a gente não consegue. É uma coisa só. Então, você tinha toda a questão da busca por metais preciosos, você vê a presença da hostilidade com os índios. Primeiro eles acharam os índios ótimos, mas logo em seguida eles começaram a ter problemas com aquele povo, claramente, né? E tanto que veio esse segundo momento em que você precisou fazer uma catequese para esses índios, né? Os jesuítas vieram até aqui para fazer essa catequese, para entrar os moldes europeus. Mas o que a gente tinha aí, na verdade, era o relato do que existia aqui nessa terra nova, né? Esse relato era feito por várias formas, era feito por crônicas, era feito através de diários, eram feitos através de cartas, eram feitos, enfim, de várias formas diferentes. Tá? Mas a grande questão aí que a gente chama de quinhentismo nesse momento são esses textos de informação. E a literatura para a catequese, que a gente vai falar muito em breve. Depois que eu mostrei esse primeiro quadrinho para vocês, eu enviei também essa parte daqui, tá? Então, por favor, quem tiver, já vem acompanhando. Acabei de ver que eu subi o morro aqui, mas tudo bem, vamos lá. O primeiro texto que a gente tem acesso é o texto de Pero Vaz de Caminha, né? É o texto do descobrimento, em que você tem um relato. É uma carta enviada ao rei de Portugal e que ele está, assim, extremamente, Pero Vaz de Caminha, ele está, assim, extremamente extasiado com o que ele vê aqui, né? Eu enviei para vocês o link do texto completo, eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, mas o que a gente consegue enxergar aí é que é o primeiro texto escrito no Brasil. É daí para frente que a gente começou, tá? O que a gente vê aí é que, como qualquer relato, não tem uma pretensão estilística, não tem uma pretensão em criar uma obra artística, de jeito nenhum. O que ele queria mesmo era contar aquilo que ele viu. Então, você não tem preciosismo na linguagem, você não tem preciosismo de forma alguma,
tá? É uma linguagem muito direta, bem descritiva e falando muito sobre essa opinião dele de ter achado tudo muito ótimo. A literatura de catequese, que eu estou falando aqui desde o início da aula, tinha função clara de conversão dos gentios, né? Eu coloquei no primeiro tópico de vocês, conversão dos gentios. Por quê? Porque eles chegaram aqui e viram que a cultura do povo daqui era uma cultura que não ia conforme os padrões europeus. Então, quando a gente fala de literatura de catequese, essa necessidade de catequização, não é só sobre religião, mas é também sobre a imposição da sua cultura, né? Então você tinha aí era feito através dos autos, a gente estudou isso na aula passada sobre a questão do gênero. O auto é um tipo do gênero dramático, então eles faziam encenações, né, para que o índio conseguisse entender que o que ele precisava, o que era bom, era aquilo que era vindo de fora, né, o que era vindo da Europa. Principalmente de Portugal. E o que eles praticavam aqui era ruim, né? Só que o que acontecia é que a gente tinha um problema muito grave, né? Porque, tudo bem, os índios entendiam que aquilo que eles tinham, que eles praticavam, era algo ruim, eles conseguiam entender isso, né? Mas eles, ao mesmo tempo, não conseguiam aprender aquilo que era ensinado, né? Isso ficou conhecido como uma desculturalização, né? Os índios eles foram perdendo qualquer tipo de cultura, eles não adquiriram de forma natural a outra e também eles não conseguiram desenvolver plenamente a própria cultura. Então, era isso que a gente tinha, os jesuítas tentando catequizar, e esses freis, esses padres, vinham aqui e faziam seus textos também contando o seu ponto de vista, certo? Eu coloquei aí algumas dicas para vocês pesquisarem um pouquinho aí, que tá todo mundo com tempo sobrando, para pesquisar aí um pouquinho algumas pessoas como Gândavo, Gabriel Soares, José de Anchieta, que é padre, né, tem os sermões dele, e o Frei Vicente. Bom, eu coloquei aqui alguns, mas vocês podem continuar aí entrando nesse mundo da literatura e se divertindo junto comigo, tá bom? Um beijo, vejo vocês na próxima aula, bons estudos!